Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito do fim da preparação do Clube do Remo para o jogo de amanhã contra a equipe da Chapecoense na Arena Condá. Jogo difícil, mas que o Leão vai em busca de um resultado positivo, de seguir perto do G4 da competição e de, quem sabe, terminar a rodada entre os 4 times que irão aí ir para a Série A de 2026, uma rodada que já começou, com alguns resultados que neste momento que eu estou gravando o vídeo são positivos para a equipe do Clube do Remo. Quero também conversar sobre alguns destaques da equipe da Chapecoense e falar também sobre a situação envolvendo o meia argentino Tite Ortiz. Tem mais uma atualização a respeito deste jogador. Será que ele já está realmente aí descartado do Clube do Remo? Vamos conversar com vocês neste vídeo. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este vídeo. Verifique também a tua inscrição no canal e não esqueçam também, pessoal, de hypar o conteúdo para que a pontuação do vídeo vá lá para o topo da plataforma. Chegando aos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, quero primeiramente conversar com vocês sobre os jogos que já estão acontecendo nesta rodada, a 16ª da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última quinta-feira, como vocês sabem, o Coritiba venceu o CRB por 1-0 lá em Maceió. Ontem o Vila Nova ficou no empate em 0-0 contra o Operário inclusive perdeu o pênalti. Um jogo que foi disputado lá no estádio do Oba. Bom resultado para o Leão, porque também segurou ali o Vila Nova na rodada. O Vila Nova, se tivesse vencido, iria já ultrapassar o Clube do Remo nesta rodada. Poderia inclusive já chegar ali na pontuação, né, do G4, né, antes obviamente dos jogos da rodada serem concluídos. Então foi um resultado bem frustrante aí para a torcida do Vila Nova. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, pessoal, tá rolando aí Novo Horizontino e América Mineiro. O jogo está empatado em 1-1. Mais tarde, às 18h30, né, tem Paysandu e Atlético Goianiense. Hoje ainda tem um jogão lá na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Goiás. Seria interessante o empate aqui, porque seguraria o Goiás e seguraria também o Atlético Paranaense. Amanhã, às 4 da tarde, tem Criciúma e Ferroviária, 18h30 Chapecoense e Remo. Na segunda-feira, 19 horas, Atlético e Avaí. O Atlético que está no bom momento, né? Vem de uma vitória fora de casa contra o América. E o Avaí, que é justamente o 4º colocado. Seria interessantíssimo aqui uma vitória do Atlético e uma derrota do Avaí. Na segunda-feira também, Botafogo de Ribeirão Preto e Volta Redonda. E na terça, fechando a rodada, Cuiabá e Amazonas lá na Arena Pantanal. O Remo, que nesse momento é o 5º colocado, pessoal, com 24 pontos. Mesma pontuação do Avaí. Se ele pontuar, obviamente, seguirá no bolo, mas o ideal realmente é uma vitória, né? Até para recuperar os 2 pontos que o Remo perdeu no duelo contra a equipe do Cuiabá no Mangueirão na última rodada. Queria falar um pouco sobre a Chapecoense aqui com vocês, tá? A Chapecoense é um time, é um elenco, né, que tem jogadores experientes na Série B, tem um treinador também que é experiente na Série B, que é o Gilmar Dalpozo. Não tem um dos melhores orçamentos da competição, mas comparado, por exemplo, com o ano passado, a Chapecoense faz um campeonato muito bom. É um campeonato, digamos, seguro, né, aí da equipe da Chape. Eu não acho que a Chapecoense vai ter força para lutar pelo acesso até o final da competição, né, porque no final da competição a gente sabe que elenco vai fazer a diferença, né? E orçamento, inclusive, também pode fazer uma diferença, como o Atlético Paranaense já está se reforçando até de maneira intensa nessa janela de transferências. Mas tem um bom time, tá? Tem um bom time. Tem, por exemplo, por lá o Giovanni Augusto, meia paraense, que jogou até na equipe do Corinthians, né? Jogou no Figueirense também, no Goiás. Cara bem rodado, jogou no Vasco, se eu não me engano. E hoje lá é o camisa 10 do time da Chape. Tem o Marcinho, aquele mesmo que jogou no Remo em 2016, naquele time que tinha Eduardo Ramos, tinha o Edson, né? E o Marcinho era um dos jogadores que estavam ali no elenco. O lateral direito, Mailton, muito bom jogador. O goleiro deles é o Rafael Santos, também é um bom goleiro, tá? E é um time que
não tem assim, né, uma grande estrela. É um time, digamos assim, de operários, se pudesse dizer para vocês dessa forma. E que sempre é forte em casa, ainda mais com a situação do gramado sintético, que é algo aí que a Chapecoense tem aproveitado, né? Quem foi recém-contratado nos últimos dias pela Chapecoense foi o zagueiro Bressan, ex-Grêmio, né? Foi campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017. Um cara também experiente aí, foi recém-contratado pela Chapecoense e é mais um jogador que poderá aí reforçar o elenco do time catarinense. Como eu disse, né, o Remo encerrou a preparação hoje num gramado sintético, porque o piso da Arena Condá é diferente, então é mais uma vez um desafio em relação a isso. E fica aqui, né, a dúvida: será que o Antônio Oliveira vai utilizar numa minutagem interessante, por exemplo, o Regis, né, que tem aí o físico dele um pouco mais complicado em relação a outros jogadores, num gramado sintético que a gente sabe que tem as suas particularidades, é um gramado em que exige muito da parte física. Fica aqui o questionamento, mas tomara que o Regis entre, consiga ajudar e que não aconteça nada com ele. O time, né, do Clube do Remo, como eu comentei com vocês, muito provavelmente vai ser aquele que vem sendo aí compartilhado, mas tem a possibilidade, né, do Pedro Castro ainda ser mantido no time, no lugar ali do Vitor Cantillo, né? Meio de campo ficaria Caio Vinícius, Pedro Castro e Jaderson. É uma possibilidade, tá, pessoal? É uma possibilidade. Então o time do Remo provável é esse aqui: Marcelo Rangel no gol, Marcelinho, Klaus, Kaique Almeida e o Sávio, Caio Vinícius, o Vitor Cantillo ou o Pedro Castro e o Jaderson. Na frente, Marrone, Davó e o Janderson. O provável time do Leão Azul escalado para este jogo, né? E assim, eu tô bem curioso também para ver como o time do Remo vai se comportar sem o Pedro Rocha, né? Que é titular absoluto do Remo em 2025, principalmente na Série B, onde ele é o artilheiro da competição. Eu tô bem curioso para saber quem vai fazer a função dele amanhã, né? Muito provavelmente vai ser o Marrone, né? Pelas características aí, o Davó pode centralizar um pouco mais, ou até mesmo os dois revezarem, né? O Davó junto com o Marrone, né? O Maxwell é a opção no banco de reservas e o Janderson ali pelo corredor direito. Torcer também para que o Marcelinho consiga jogar aí os 90 minutos e fisicamente esteja bem. O Pedro Costa, galera, viajou, tá? Aquela lista de relacionados que tinha sido compartilhada não tinha o nome do Pedro Costa, eu acho até que tinha esquecido dele, né? Mas ele viajou sim, apareceu inclusive na foto ali quando o Remo desembarcou no aeroporto de Chapecó. Agora eu queria conversar, galera, com vocês sobre a situação do mercado da bola, tá? Vocês sabem, né, que o Remo está no mercado em busca de meia, em busca de centroavante. Não tá fácil encontrar jogadores com essas características. E ontem eu tinha trazido aqui a informação que saiu lá no UOL, do Felipe Silva, de que o América Mineiro estaria interessado, né, na contratação do Tite Ortiz, que é aquele jogador que pertencia ao Sport, que está tendo um imbróglio lá financeiro com o Sport, e que estava negociando com o Remo, já tinha aceitado a proposta do Clube do Remo para jogar aqui no Leão Azul. A diretoria inclusive estava aguardando, né, esse imbróglio financeiro ser resolvido lá com o Sport para que ele assinasse aí com o Leão Azul. Mas as atualizações nas últimas horas mudaram, inclusive várias páginas compartilharam, né, essa informação de que o Tite Ortiz aceitou a proposta do América Mineiro. Aí eu acho engraçado uma coisa, né? Tem uma galera que vem aqui, assim, eu sinceramente eu nem digo que o cara é burro, eu acho que ele é só hater mesmo, né? Eu acho que ele é só hater mesmo. Não de mim, mas dos canais do Remo, porque ele comentou aqui no plural, falando que os canais do Remo foram os responsáveis por essa negociação não ter dado certo. Eu acho engraçado, porque a gente trabalha justamente com informações. E aqui, galera, pelo menos no Chaves Remista, eu não fico inventando informação, tá? Tudo que eu trago para vocês aqui é baseado nas informações que chegam para mim. E o que chegou para mim, como também chegou para outros canais, chegou para a parte da imprensa, né? Inclusive de fora aí do Pará, é de que o jogador estava acertado com o Clube do Remo. Só que vocês precisam entender uma coisa, galera, que no futebol tudo muda muito rápido quando envolve isso aqui, ó, quando envolve dinheiro. E não esqueçam que jogadores de futebol têm uma coisa chamada empresário. E o empresário, ele está principalmente quando a janela de transferência está aberta e, por exemplo, um jogador de Série A como é o Tite Ortiz, sabendo que tem times de Série B precisando de reforços,
o empresário, vou colocar aqui uma gíria, ele tá babando por dinheiro. E foi justamente o dinheiro que fez com que ele fosse lá para o América Mineiro. O América Mineiro cobriu ali o que tinha que ser pago, né, pelo esporte ao jogador. E o América Mineiro fez um contrato de 2 anos com o Tite Ortiz, que era uma das exigências dele também com o Remo no início, né? E o Tite Ortiz pensou, pô, 2 anos de contrato, num time que não tem torcida, numa cidade que é mais desenvolvida que Belém, que é Belo Horizonte. Vocês sabem que família também pesa nisso, né? A esposa do cara às vezes quer morar num centro mais desenvolvido, numa cidade maior. Isso acontece. E esses jogadores, eles, qualquer oportunidade, eles querem se manter naquele eixo ali. Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Nordeste com praias. Então, não é só você chegar, você falar do projeto, você chegar lá e fazer a proposta. Chama do que você quiser. O Remo tomou o chapéu. Chama do que você quiser. O empresário do cara foi lá, achou um contrato melhor para ele e vida que segue. E eu falei para vocês isso aqui mais de 1 milhão de vezes. O Remo não vai ficar fazendo leilão com ninguém. No início do ano, um monte de torcedor do Paysandu ficou zoando os remistas. É a defesa do goleiro de São Paulo. Um monte de torcedor, né, do Paysandu ficou zoando aqui o canal, os remistas em geral, porque o Paysandu foi lá e contratou jogadores, né, deu chapéu no Remo, e agora estão aí, né, alguns dos chapéus inclusive já foram até embora, outros dos caras querem se livrar. E eu já falei pra vocês, o Remo não vai fazer leilão por ninguém, gente. O Remo tem um planejamento. Aí quando o Remo mete o pé pelas mãos, né, e faz contratos malucos aí, como fez com o Viseu, vocês reclamam, vocês ficam putos. Alguns de vocês, na verdade, não são todos, tá? Os cientes entenderam o que aconteceu. E o Remo tá no mercado. A diretoria do Remo, aí com o Marcos Braz na frente, tá no mercado e vai encontrar jogadores melhores, né? Eu torço pra isso, do que o Tite Ortiz. Agora tem torcedor que fica se rasgando aí, puto, porque o jogador não aceitou a proposta. Irmão, paciência. Paciência. Entendeu? É o mercado da bola, é assim. É o mercado da bola. Entendeu? Assim como tem times aí, torcedores de outros clubes que ficam putos quando o Remo consegue, né, trazer o jogador pra cá. Então, gente, vocês vão ver isso muitas e muitas vezes. E fiquem preparados, porque se Deus quiser o Leão na Série A ano que vem, isso vai acontecer também. Porque a concorrência com a Série A é muito grande, principalmente. Então é isso, galera. Tá? Não fiquem, tá, batendo cabeça com coisas que não são verdade. E os inteligentes sabem do que as coisas que acontecem no futebol e entenderam muito bem todo o processo que envolveu aí essa possível negociação com o Tite Ortiz, que não deu certo. E vida que segue, né? E vida que segue. O Remo tem um projeto, o Remo é o 5º colocado da Série B e não vai fazer loucuras por causa de nenhum jogador. E é o que a gente quer daqui pra frente, né, pessoal? Profissionalismo sempre é o que a gente exige. Galera, amanhã, né, estaremos aqui no nosso pré-jogo. Acredito que a partir das 4h30 da tarde. Depois, obviamente, tem a partida do Leão Azul contra a equipe da Chape. E depois, né, o pós-jogo aqui no canal também, pra gente conversar muito, se Deus quiser, com o resultado positivo do Filho da Glória e do Triunfo. Um forte abraço, galera. Fiquem na paz. Não esquece de deixar o like, de verificar a sua inscrição, de comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu!